Maravilha! Hoje nós estamos dando abertura à série Superação, às 4/5 do mês de junho. E eu espero que esta série aqui, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, aqueça o teu coração nesse mês gelado. Esse mês gelado, somente a graça de Deus mesmo, para aquecer o nosso coração aqui no culto. Depois chega em casa, toma um chocolate quente. Aí fica bom, né? Né, Reginaldo? Coloca meia, toquinha, e aí fica do jeito para dormir, né? Mas nada melhor do que estar na casa do Pai. Fala a verdade, né? Bom demais estar aqui. Estar aqui é bom demais, não é? E a série Superação, ela tem por objetivo declarar na tua vida que você também vai conseguir. Eu não vou perguntar quem tem problema aqui, que eu seria ovacionado, né? Perigoso voar sapato em mim aqui. Porque todos temos problemas. Uns problemas mais difíceis de resolver do que os outros. Alguns problemas causados por coisas externas. Alguns problemas internos. Alguns problemas que nos atingiram. E alguns problemas que nós criamos. Mas eu ouso dizer que se você permanecer firme, eu quero usar aqui nessa série 4 exemplos bíblicos. Não tem segredo nenhum. Segredo nenhum, eu não vou inventar roda. Que nem capacidade eu tenho. Mas eu quero usar 4 exemplos bíblicos durante esse mês aqui, para falar sobre superação. E mostrar para você que o que Tiago fala a respeito de Elias, que Elias era homem igual a gente, sujeito às mesmas paixões que nós. Mesmo assim, Elias orou, e enquanto Elias orou e determinou ali, falou, não vai chover segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio não choveu. E quando ele orou de novo, Deus mandou chuva. Então, se Elias, igual a gente, tá, teve essa capacidade de superar até a si mesmo, eu sei que você também tem. E você não só tem, você vai. Você vai. Amém? Eu já superei muita coisa na minha vida. Já superei muita coisa na minha vida e eu sei que você também. Mas você está vivendo de repente um problema que você ainda não havia vivido. Convivido. Esse problema que você vive hoje talvez é novo. Talvez um problema devido ao ramo de atividade, à idade, não é? A localização em que você mora, foi morar ou saiu de um lugar, tá? A crise, o ramo da empresa, tudo isso, tá? Então de repente você está vivendo, enfrentando, passando por uma crise nova. Talvez é uma crise semelhante a outra, então você já tem um pouco de experiência. Mas só experiência não basta, porque a Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. E a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta. Então nós entendemos que todo esforço é válido. Mas quando Deus está no negócio, a certeza de vitória, irmão, ela pousa no nosso coração e nós temos essa absoluta certeza. Nós vamos conseguir superar. Viu? Diga assim, eu vou superar. No poder do Espírito Santo. Amém? Eu fiz questão de falar isso para você não imaginar que eu estou aqui dando uma aula de coach. Você vai conseguir, vai superar. Não, você vai superar no poder do Espírito Santo. Amém? Você vai superar no poder do Espírito Santo. Tá? Todas essas mensagens vão ficar lá no YouTube. Tá certo? Todas essas mensagens eu tenho também. Eu registro depois em PDF, se alguém quiser, eu dou para você pregar onde você quiser, tá bom? Porque nada nessa vida aqui a gente descobre de uma hora para outra, tudo se aprende, né? Tudo se aprende. Então, coisas que eu não sabia hoje, eu sei hoje, tá? Que eu não sabia hoje, eu sei. E vamos ensinando aí. Amém, gente? Amém. Eu quero ler um texto. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Eu não passei para a mídia esse aqui, porque
Eu só quero falar a parte A desse versículo, tá? E eu quero pedir para que você repita. Diga assim, olha, sonhou também José um sonho. Só isso, tá? José sonhou, amém? É só isso. É o texto que eu quero usar como base aqui para falar sobre superação, e o tempo não me ajuda. Eu tenho 31 minutos só para acabar o culto, tá? Então o tempo vai ser um pouquinho corrido hoje aqui, então nós vamos ter que correr com ele, amém? Mas todos conhecem a história de José, 11º filho de Jacó, filho de Raquel. Jacó teve 12 filhos, homens. Jacó teve filho com Lia. Jacó teve filhos com Lia. Jacó teve filhos com Bila. Jacó teve filhos com Zilpa. Bila era escrava de Raquel. Zilpa era escrava de Bila, de Leia. Jacó, ele trabalha 7 anos por uma linda mulher chamada Raquel. Raquel era linda por fora, amarga por dentro. E ele trabalha por ela, e na noite em que ele supostamente está com a sua esposa, ele bebeu vinho demais da conta, e quando ele acordou no outro dia, ele estava deitado com a Leia, não era com Raquel. Porque naquela região não se dava em casamento a filha mais nova. E Raquel, ela era mais nova do que Leia. O texto vai dizer que Leia tinha os olhos cansados. Algumas pessoas dizem que Leia era estrábica. No popular, dizem que Leia era vesga. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Leia tinha um olhar cansado. E Jacó, então, quando acorda de manhã, ele vê, e daquele momento ali, Leia já engravidou de Rúben, e nasceu Rúben. E ele falou para o seu sogro: eu trabalhei 7 anos por Raquel, eu quero ela. Eu trabalho mais 7 anos então. E depois de um período ele se casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos por ela. Mas ele teve filhos com Leia. Raquel não podia dar filho para ele. Então Raquel pegou uma escrava e falou: olha, deita com ela, e quando nascer as crianças, elas vão nascer no meu joelho, para eu me sentir mãe. E assim aconteceu. Nasceram os filhos da escrava de Raquel. Daqui a pouco, Lia se irritou e também deu a sua escrava para Jacó. E agora a escrava de Lia, ou de Leia, também dá luz. Lá no final, depois de muito tempo, Raquel engravida e nasce José, o 12º filho homem de Jacó. Jacó teve filhos com 4 mulheres, 2 que ele casou e 2 escravas dessas mulheres. E José, ele foi o 11º filho. Depois nasceu Benjamim, e a mãe morreu no parto. E o texto, a história de José, todo mundo sabe que José, ele tinha uma reputação não muito amada pelos seus irmãos. José falava demais. José, ele contava muito causo. José trazia má notícia dos irmãos para o seu pai. No popular, José fazia umas fofocas. E isso lhe causou muito problema, como causa na vida de muita gente ainda hoje. Fofoca é uma desgraça. A fofoca sempre tem um ar de veneno, sabe? De mentira, de inveja. E fofoca tem o poder de destruir uma família. Ok? De destruir uma casa, de destruir uma cidade. E os irmãos não gostavam dele. E um dia os irmãos estavam pastoreando e o pai falou: José, vai procurar saber dos seus irmãos e me traga notícia. E o pai, naquele período, tinha acabado de dar uma túnica de várias cores para José. Essa túnica de várias cores indicava algumas coisas. Essa túnica de várias cores, para começar, era de Jacó, era do pai. O pai já era de idade.
Essa túnica era uma túnica separada para um dia especial. Essa túnica de várias cores, ela era uma túnica que indicava honraria. Essa túnica de várias cores, que indicava honraria, reservada para um dia especial, também era de manga longa, determinando ou dizendo que, informando que quem usa essa túnica não é para fazer trabalho pesado, é para ficar somente na administração. Quando os irmãos viram José vindo com a túnica do pai, eles ficaram endemoniados. E logo disseram: lá vem o sonhador, porque José havia sonhado que o sol e a lua se prostravam diante dele, sonhado sobre algumas coisas que se referiam aos seus irmãos se prostrando diante dele, e foi contar isso para todo mundo. E além da má fama, agora eles ficaram mais irados ainda por ver que José agora está sonhando e está achando que aquele cujo todos se dobravam era ele. E os irmãos não aceitaram aquilo, tramaram contra José. Quando José vinha chegando, eles já falaram: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E o texto vai dizer então que eles tramam de matar José. Só que Rúben, o primeiro filho, de Léia, falou: não vamos fazer isso com ele não. Rúben falou: vamos deixar ele aí no deserto aí, para que ele não volte para casa. E Rúben desaparece do texto. Quando Rúben volta, já tinham colocado ele numa cisterna, num poço sem água. E o texto vai dizer que eles colocaram José num poço que não tinha água. O menino estava lá, com 17 anos, e eles se assentaram na boca do poço e estavam comendo pão. Ou seja, eles comendo pão, as migalhas caindo na cabeça de José, e José lá embaixo, sem saber o que ia acontecer com ele, sem ter condição de sair. Sozinho não sairia. Foi quando eles viram alguns filisteus vindo, pediram ajuda para os filisteus para tirar José, e atrás vinha vindo uma caravana de ismaelitas, e eles venderam José como escravo. E eles levaram José embora. Pegaram a túnica de José, rasgaram ela, pegaram um animal ensanguentado, pegaram o sangue do animal, sujaram a túnica e levaram para Jacó. E disseram: pai, alguma besta fera matou o seu filho. E o coração de Jacó se derreteu, por imaginar que o seu filho estava morto. Mas o texto diz de forma clara, tá? Que José, ele passou por tudo isso, mas ele não perdeu a confiança que ele tinha em Deus. Não perdeu a confiança que ele tinha em Deus. Eu creio que somente um problema familiar desse já tiraria muitos crentes da igreja. Já faria muitos crentes dizer: Deus não me ama. Não é possível que eu sirva a Deus e estou passando por isso. Meus irmãos tentaram tirar a minha vida e agora me venderam como mercadoria. Estão me negociando como um lixo. Se Deus fosse na minha vida hoje, a moda é essa: se Deus é comigo, eu não estaria passando por isso. Não. Se Deus é comigo, eu não estaria vivendo esse momento que eu estou vivendo. Se Deus é comigo, a empresa estaria voando. Se Deus é comigo, tudo estaria dando certo na minha vida. Mas nunca foi assim. Nunca foi assim. Eu disse aqui domingo que o ápice do ministério de Jesus foi na cruz, quando ele disse: entrego em tuas mãos o meu espírito. E muita gente hoje passa por situações difíceis, mas não sabe enfrentá-las, porque acredita que foi criado para sofrer, que Deus, chamou aquela pessoa para servir a Ele, para continuar sofrendo. Não, Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para mudar a tua vida e colocar dentro do teu coração um fio de esperança. Glória a Deus, uma semente de esperança. E em Deus você vai superar. Eu quero dizer de novo: em Deus você vai superar. A palavra superação vem do latim e significa ato ou efeito de superar, passar por cima, dominar, ultrapassar. Glória a Deus. Passar por cima, dominar, ultrapassar. Então, em primeiro lugar,
O que é que José superou durante toda a sua vida? Primeiro, ele superou a traição e também o fato de ser tratado como mercadoria. José superou a traição e o fato de ser tratado como mercadoria. Foi vendido por inveja pelos seus irmãos. Capítulo 37, versículo 23, tá? Coloque isso, obrigado. Tá? E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Pode passar. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Até o 28. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá de que matemos o nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Diga assim: José foi vendido como escravo, como mercadoria, foi tratado como lixo. Amém? Agora a pergunta é: como que José superou uma situação dessa? Como José superou e não já se envolveu com tudo que não prestava lá no Egito, que era um lugar apropriado para tudo isso? Apesar de ser rejeitado e perder a sua liberdade, José não alimentou ressentimento, manteve sua fé em Deus e exercitou a sua confiança nele. Amém? Então talvez você esteja vivendo um momento na sua vida em que esteja sendo desprezado, talvez você viveu um período de traição em alguma área da sua vida, e Deus nesta noite está liberando essa palavra sobre a tua vida. Não guarde ressentimento, não guarde ressentimento, viu? Aleluia, mantenha a sua fé no Senhor e exercite a sua confiança nele, porque Deus é fiel para colocar tudo no lugar certo, na hora certa. Não importa o que te fizeram, Deus vai restaurar, Deus vai colocar você numa posição abençoada novamente, e você vai entender que existem coisas na nossa vida que são inevitáveis. Muita coisa é evitável no que depende de nós, mas no que depende de outras pessoas, às vezes é inevitável. Às vezes alguém não gosta de você simplesmente porque não gosta, não é verdade? Isso é inevitável, mas confia em Deus, não guarde ressentimento, não deixe a raiz de amargura entrar no teu coração, sirva a Ele com alegria e confia que o mesmo Deus que te trouxe até aqui vai fazer você superar este momento mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo lugar, além de superar a traição e ser tratado como mercadoria, José, ele superou a injustiça. Superou a injustiça. Se existe uma coisa que dói, é ser injustiçado. Se existe uma coisa que machuca, tá? É ser injustiçado. Porque a Bíblia fala que lá dentro do Egito, ele se destaca. E o seu senhor, que tomava conta dele, Potifar, casado com uma bela mulher, coloca ele para dentro de sua casa. E o texto vai dizer ali que essa mulher começa a seduzir a José, se apaixona por ele. E ela começa agora a provocar a José. Deita-se comigo uma noite, deita-se comigo outra noite. E José nada. E José dizia: não, eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu sirvo a um Deus que vê tudo. E eu também confio no meu Senhor, Ele é dono de tudo aqui. E eu jamais trairia a confiança do meu Senhor. Capítulo 39, dá para colocar para mim? Versículos 11, 12, 13 e 14. Olha o que diz: sucedeu num certo dia, que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava lá.
e lhe pegou pela sua veste. Lhe pegou quem? A mulher de Potifar. Lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, olha o que ela vai fazer. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para se deitar comigo, e eu gritei com grande voz. Ela tramou uma calúnia, porque José não quis se deitar com ela. Não quis se deitar com ela. Primeiro o camarada foi invejado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, maltratado pelos irmãos, sabe, negociado. Agora ele está no lugar aonde ele consegue um destaque por causa da sua fidelidade a Deus. Mas mesmo você se mantendo fiel a Deus, você não está livre de ser tentado, injustiçado, perseguido. Você não está livre de nada disso. Aí você é comedor de feijão igual a todo mundo. A única diferença entre outras pessoas na tua vida é que existe um Deus que vê todas as coisas e é justo. Existe um Deus, aleluia, que vê todas as coisas e Ele é justo. Coloca o versículo 19 para mim, 19 até o 22. Olha que coisa, olha que coisa. Ó, e chamou 19 ao 22, por favor. Capítulo 3, isso. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que sua mulher lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Imagina Potifar ouvindo sua mulher falando uma coisa dessa. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, colocou ele na cadeia, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José. Diga assim: o Senhor estava com José. Amém. E estendeu a mão sobre ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro principal, do carcereiro mor. Aleluias. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Ou seja, ele caiu no Egito, colocaram ele na casa de Potifar, se destacou. Na casa de Potifar, Potifar colocou ele como líder da casa, se destacou. Vai para a cadeia agora, ele lá na cadeia se destaca, e o carcereiro coloca ele como líder de todos os presos que estavam ali. Porque embora rasgaram a capa de José, a unção nunca tiraram da vida dele. Glória a Deus. Alguém pode até querer manchar, sabe, o teu nome, fazer alguma coisa contra você, mas a unção que Deus derramou sobre a tua vida nunca sairá de você. Aonde você colocar a mão vai prosperar, aonde você se assentar vai prosperar, aonde você entrar e abençoar será abençoado. Ou seja, tudo que você fizer, segundo a palavra do Senhor, prosperará, até o momento em que, se você se manter íntegro na presença dele, como José, onde você colocar a planta do teu pé, ali vai começar, glória a Deus, a germinar, porque Deus é fiel para quem é fiel com Ele. Glória a Deus. Se manteve firme, mesmo na cadeia. Se manteve firme, se manteve honesto. Não negou, não quis de forma alguma trair a confiança do Senhor. Vendido, maltratado, injustiçado, caluniado, agora preso, mesmo assim ele não se dobra. Glória a Deus. Mesmo assim ele não abre mão da sua convicção. Pelo amor de Deus, não venda a tua fé, tua esperança por ninharia, por qualquer coisa que aparece na tua frente, por qualquer prato, por qualquer oferta. Pelo amor de Deus, Deus tem algo grande na tua vida. Levanta a tua cabeça e confia que você vai sair dessa situação, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele vai te tirar dessa situação. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Como que ele venceu e superou? Não se rendendo. Não se rendendo ao desespero. Diga para quem está ao seu lado: não se desespera não. Diga assim: demonstre integridade e responsabilidade. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é integridade? Integridade
Integridade é quem você é quando está sozinho. Integridade é quem eu sou quando eu estou só, em qualquer outro lugar. Centro da cidade, no carro, na loja, no comércio. Isso é integridade. Amém? Reputação é o que você diz de mim. Integridade é o que ele diz de mim. José não tinha só boa reputação. Não, José tinha boa reputação porque antes disso ele tinha integridade. Deus assinava por José. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, hoje é noite de superação. Hoje é noite de superação. Sabe o que acontece na cadeia? Ele conquista a confiança e a liderança dos presos. Na cadeia. Lá na cadeia, sabe? Ele supera, ele convive com outro problema, o esquecimento. Porque lá na cadeia, no capítulo 14, dá para colocar, por favor? Capítulo 14, capítulo 40, perdão, versículo 14. Dois presos que estão lá, um copeiro e o padeiro. Quem era? Só o pessoal de lá ouviu. Quem era? Isso, copeiro e o padeiro, tá? Tiveram sonhos. E para a gente andar aqui, foram contar o sonho para José. Primeiro o copeiro contou, tive um sonho assim, assim. E José falou, então esse sonho aí, amanhã, tá? Em 3 dias, Faraó vai te chamar e vai te colocar de novo em liberdade. E você vai de novo voltar a servir. Aí o padeiro se emocionou. Porque tem gente que fica emocionado com a tua bênção, sabe? Tem gente que fica emocionado e quer parecer com você, mas não adianta, o que é para você é para você. O copeiro disse o sonho que teve, né? Aí o padeiro falou, que legal, eu também tive um sonho na mesma noite. E José falou, é mesmo? Qual? Eu sonhei um sonho parecido com esse. Aí José falou assim, então, ele daqui 3 dias vai ser restituído à sua posição. Agora, você, daqui 3 dias, vai morrer, vão decepar sua cabeça. Pronto, aconteceu. Aí José olha, coloca, tá aí? Olha lá. Porém, José fala para o copeiro, que depois de 3 dias foi restituído a sua função. José olha e fala assim, porém lembra-te de mim quando for bem, ou seja, é aquela frase, né? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Tá? Lembra-te de mim quando for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, quando você estiver lá experimentando o vinho dele, mordendo a maçã para ele comer, tá? Para que não tenha veneno. Fala de mim para o Faraó, fala quem eu sou, que eu revelei isso aí para você na graça de Deus. Mas irmão, passou 2 anos, esse camarada não lembrou. Então ele superou também esquecimento. Olha a vida de José. Eu não sei se você já passou por esses problemas que José passou, tá certo? Talvez você passou por coisa até pior, tá? Talvez um só, não todos os problemas, mas algo muito pior. Mas o mesmo Deus que traçou caminhos para se revelar como um Deus que tem o controle de tudo na vida de José, é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui para você. É o mesmo Deus que vai fazer com você, glória a Deus. É o mesmo Deus que está traçando tudo, que não perdeu o controle de nada na tua vida. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Infeliz. Não é assim? Pastores, eu já fui para tanto país. Sabia? Eu já fui para tanto país. Promessas que me fizeram. Deus me fez promessa. E essa vai se cumprir. Agora, eu já fui para tanto país com promessas que me fizeram. A Sandra até, né? Quando algum pastor me liga, pastor, eu estou aqui. Eu estou morando em Londres, eu estou morando na Espanha, estou indo para São Paulo. Dá para me receber aí na tua igreja? Quando a gente tiver aí, a gente acerta uma data para o senhor vir aqui. Irmão, eu já viajei até para Emirados. Sabe? Já fui para, né? Dubai. Eu já fui para muito país, tanta promessa que já me fizeram. Amém? Mas quem quer fazer não faz promessa. Porque o único que cumpre promessa ao pé da letra é o Deus que você serve.
E sabe por que às vezes alguém fica decepcionado porque não cumpriu a promessa? Porque quis acreditar. Quis acreditar. Porque o homem é falho. O homem é falho. E talvez até eu ou você já fizemos promessa e não cumprimos. Mas quando fazem uma promessa para a gente e não cumprem, a gente escracha. Não é? Mas o Deus que te fez a promessa. Irmão. A Bíblia fala em Isaías 40, versículo 8, que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Mateus 24, 35 diz: passarão céus e passarão a terra, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Nunca. Nunca vai passar. E como ele superou o esquecimento, mesmo aflito com o esquecimento, José continuou perseverando e fazendo o seu trabalho. Ei, olha para mim aqui, não muda, continua trabalhando, continua fazendo o seu papel. Sabe, não se preocupa com o que estão dizendo, se não estão lembrando, se não estão reconhecendo a altura que você gostaria que te reconhecessem, a altura do trabalho que você presta. Ei, pelo amor de Deus, o tempo passa. Eu vou repetir, o tempo passa, mas a hora chega. O tempo passa, mas a hora chega. O tempo passa, mas a hora chega. Continua só trabalhando, faça o teu papel. Deus te chamou para algo maior. Você não é desse tamanho, vai reclamar por qualquer coisa, não. Deus te chamou e depositou em você confiança, fé, esperança. Você vai superar. Glória a Deus. Irmão, José superou, sabe o que? Algo dentro dele, não foi só de fora. José superou o oportunismo. Quem fazendo uma grande obra numa empresa, trazendo solução para um problema dentro de uma empresa, tendo oportunidade, não, pelo menos entraria num assunto de uma promoção. Tem pessoas aqui que são gestores, não é? Quem dentro de uma empresa, num cargo de confiança, trazendo, sabe, um ganho extraordinário para a empresa através de uma atitude, criou alguma coisa, inventou um software, sabe, que faz nascer dinheiro em árvore, quando estivesse com o dono da empresa, não jogaria um verde para alcançar uma promoçãozinha? José, ele superou até isso, porque Faraó teve o sonho que tinha 7 vacas gordas, e de repente aparecia 7 vacas magras e comia as vacas gordas. Depois, espiga de milho bonita e espiga de milho feia. As espigas de milho feia consumiam as espigas de milho bonita. E ninguém revelava o sonho. Até que o homem, depois de 2 anos, lembrou de José. Viu o Faraó atribulado, quis ganhar um pontinho com o Faraó. Falou: Faraó, eu tenho solução para o senhor. Ele foi oportunista. O copeiro. Tem um camarada lá no presídio, que quando eu estava lá eu sonhei, e o outro também sonhou, aconteceu do jeito que ele falou. O Faraó falou: então chama José, quero conhecer esse moço. Contou o sonho para José, já tinha chamado tudo quanto é mago da região do Egito. E José falou assim: olha, vai acontecer desse jeito, as vacas gordas são tempo bom, mas as vacas magras vai comer a gordas, vai ter 7 anos de fome. Tá bom? Então eu aconselho o senhor, ele, além de revelar o sonho, ainda deu destino. Eu aconselho o senhor a construir grandes armazéns, guardar semente, para que durante 7 anos de fome, o mundo todo saiba que aqui tem, venha comprar do senhor. Venha comprar do senhor. José em nenhum momento falou assim: eu quero cuidar disso para o senhor deixa. Ele superou, sabe, a impetuosidade. Glória a Deus. Gente, Deus vai colocar oportunidades na frente de vocês. Na vida cristã, na vida ministerial, tem muito disso, carteirada. Na vida ministerial existe muita carteirada. Às vezes chega alguém lá na porta, lá, e a recepção vai receber na sua humildade, sorrindo como faz com todo mundo. Aí chega alguém: paz, irmão, não, eu sou pastor. Já viu isso? Eu sou pastor. Aí quer receber lá na porta: não, eu queria falar com o pastor, me leva lá. Sabe?
Isso é aproveitar a situação. Isso é aproveitar a situação. Não, eu sou cantora na igreja, eu sou cantor. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Quem é não precisa dizer que é. Porque nesse mesmo episódio, depois que José fala para Faraó, interpreta o sonho, ainda dá direção, o próprio Faraó fala, porventura, existe alguém aqui no nosso território, no Egito todo, igual a você, a um jovem igual a você, em quem habita o Espírito de Deus? Ei, alguém vai ver Deus na tua vida. Glória a Deus. É por isso que você vai superar. Porque alguém vai olhar para você e ver Deus na tua vida. Glória a Deus. Não precisa dizer quem você é. Jesus ensinou isso. Quando você chegar em algum lugar, não sente nos primeiros bancos. Porque no meio da reunião pode chegar alguém importante, convidado. E aí alguém vai chegar em você com esse ilustre convidado e falar assim, esse lugar aí é desse rapaz, ele é convidado, está reservado. E aí a pessoa tem que levantar e ir lá para o fundo, né? Jesus dá exemplo disso. Então você não precisa gritar para o mundo todo quem você é e a sua razão. Não se defenda. Não, eu tenho certeza que eu estou falando e essa palavra está indo de encontro para corações aqui. Não se justifique. Não se humilhe para homem nenhum. Você só deve se justificar e se humilhar para Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que vai te justificar. É Ele que vai te abençoar. É Ele que vai exaltar você na hora certa. Glória a Deus. Se humilhe na presença dEle. A Bíblia diz isso. Deus abate o exaltado e exalta aquele que se humilha. Lucas escreve dizendo o quê? Aquele que se humilha. Aquele que se humilha diante de Deus. Não é os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Glória a Deus. Não justifica não. Não aproveita a oportunidade para pegar uma carona e dar uma carteirada não. É Deus que te chamou, Deus garante para você. Porque a hora vai chegar. Glória a Deus. Tá? José, para concluirmos, superou o sentimento de vingança. Glória a Deus. Sentimento de vingança. Dos capítulos 42 a 45, nós não temos mais tempo. O texto vai dizer que na fome em Canaã, Jacó envia seus filhos. Fica com Benjamim. E quando José conhece lá no Egito seus irmãos, José fala, agora vocês vão lá e quando vocês vão voltar aqui com esse menino, que é o irmão mais novo, não tem comida. Não tem negócio com vocês. E eles voltaram. Depois José preparou de forma astuciosa, sabe para quê? Para conhecer o coração dos irmãos, para ver se já havia mudado. Deixa eu te falar uma verdade. Talvez o que você está passando, talvez o que nós estamos passando, talvez o que eu estou passando, seja Deus tratando conosco, para que nós venhamos a enxergar o que de fato tem no nosso coração. Porque essa situação que muitas pessoas vivem, sabe, não é para tratar com as pessoas, e não é para tratar com situações, não, as situações é para tratarem de nós. Dentro desse problema, Deus não está resolvendo o problema, não, Deus está resolvendo um problema que existe em nós. Então José fala, não, vocês vão voltar agora, para buscar o pai de vocês, mas esse menino vai ficar aqui. Benjamim, seu irmão, da mesma mãe. Aí, para testar o coração dos irmãos, pastor, aí um dos irmãos, que ajudou a jogar ele no calabouço, Judá, falou assim, não, pelo amor de Deus, deixa o menino ir, se chegar lá ele sem o menino, meu pai vai morrer, porque já perdemos um irmão que foi morto. Eu fico no lugar dele.
Se tiver que acontecer alguma coisa com meu irmão, que não aconteça com ele, aconteça comigo, porque senão meu pai vai morrer. Nessa hora, José teve a convicção de que o coração dos seus irmãos havia mudado. E de que eles haviam superado, sabe, aquela crise de identidade lá de trás. Você vai superar. Glória a Deus. Porque quando terminar tudo isso, você vai sair do problema e da crise com um coração transformado. Com o coração transformado por Deus. Você acredita nisso? Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Quero pedir para que você, durante essa adoração, para que você, sabe, fale com Deus. Fale com Deus. Porque eu tenho certeza que quando os irmãos chegam, sabe, os irmãos chegam trazendo o pai, José poderia acabar com a vida deles. Mas no capítulo 45, versículo 5 a seguir, José diz para os seus irmãos assim: olha, não fiquem preocupados por vocês pensarem que me mandaram para cá para me prejudicar, porque hoje eu sei que Deus fez isso para preservar a vida. Aleluia. Aí José diz assim: mas o mal que vocês pensaram, olha, José não recebeu aquilo como mal. O mal que vocês pensaram me fazer, o Senhor, o meu Deus, transformou em bênção. Aleluia. Então eu creio no nome de Jesus que mágoas hoje aqui, por coisas que fizeram e estão impedindo pessoas de terem portas abertas. Escute o que eu estou falando. Mágoa te impede de acessar o sobrenatural. E eu tenho certeza que pessoas hoje aqui estão superando o ressentimento. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, como um sinal, uma grande porta vai se abrir para você. Você toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Fala com Deus aí, fala. Te aprovei e vi. Aleluia. Da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois sei quem eu sou. Oh glória, fala com Deus aí, não irmão. vou parar. É pela fé que eu vivo. Ajuda-nos a superar.